A paz do Senhor a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Ângelo Ramon e eu estou aqui com o pastor presidente das Assembleias de Deus aqui do estado de Goiás, pastor Neemias Pereira da Rocha. A paz do Senhor, pastor. Tudo ótimo? Paz do Senhor, irmão Ângelo Ramon. Para mim é uma honra, um prazer receber vocês aqui no meu gabinete nessa manhã para dar essa entrevista, falar um pouco de mim, falar um pouco do meu ministério, falar um pouco do meu trabalho. Bom, vamos começar aqui. Pastor Neemias, onde iniciou o seu ministério do pastorado e quando? Eu sou, pela graça de Deus, nascido e crescido dentro de uma Assembleia de Deus, na cidade de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. Meu pai, acho que quando eu nasci, ele já era presbítero e depois veio a ser até o pastor da igreja. E então a minha andança sempre foi para a igreja, desde pequeno, muito pequeno. Frequentei todas as classes da escola dominical, frequentei culto de criança, de adolescentes, de jovens. Estive depois também como professor de escola dominical, superintendente da escola, líder de jovens e, por fim, chegamos ao ministério. Primeiro fui separado ao diaconato no ano de 1980 e 2 anos depois eu fui separado ao pastorado. Isso tudo em Divinópolis, minha terra. Maravilha. Então ali foi o início de tudo. Nossas brincadeiras era fazer cultinho, era brincar de cultinho, ali tinha o pregador, ali tinha o que cantava, ali tinha o que pregava, tinha até o cachaceiro que dava trabalho, que tinha que tirar ele para fora. Mas era muito engraçado, mas porém não deixou de ficar uma semente guardada no nosso coração. E meu pai, segundo contava minha mãe, quando eu nasci, ele me entregou ao Senhor. Ele disse: esse é teu, Senhor. Faz dele um homem para a tua obra. É uma coisa que me intriga bastante. Era um desejo do seu coração ou foi uma promessa divina acerca da presidência? Em primeiro lugar, foi uma promessa divina. Uma promessa divina. Porém, essa promessa somente não bastaria. Teria que crescer em mim o desejo. E esse desejo veio surgir. Eu já era casado, me parece. Casei com 22 anos. E esse desejo começou a surgir de pregar a palavra de Deus. Até então eu era músico na igreja. Desde os 9 anos de idade, eu tocava na banda da igreja. Então minha vida era percorrer aquela cidade do interior lá com a nossa banda, tocando em eventos e tudo. E eu pensava que seria esse o meu ministério. Mas depois eu inventei de querer ser pregador. E comecei pregando por ali mesmo, pelos arredores, cultos ao ar livre, no rádio e tudo. E ali foi crescendo esse desejo de ser um pregador. E esse desejo foi aumentando. Eu pensava a princípio que eu seria um evangelista, um fazedor de cruzadas, o que eu tinha muito desejo e me identificava muito, gostava muito. Meu púlpito era as carrocerias de caminhão que a gente arrumava e ali a gente ficava
em cima e o povo, todos eles embaixo, ouvindo a palavra de Deus. Nesse ministério nós contemplamos muitos milagres de salvação, muitos milagres de cura divina, de libertação, inclusive uma cega, coisa que eu nunca tinha visto acontecer. Meu pai, com 50 anos de crente, nunca tinha visto um milagre desse tamanho. Numa dessas cruzadas, Jesus abriu os 2 olhos de uma cega. E foi até hoje a cidade lá comenta essa nossa passada por lá com este milagre da cura dessa senhora cega. Mas o Senhor tem seus caminhos, né? E daí a pouco eu comecei a sentir que o Senhor me queria no pastorado. O Senhor me queria no pastorado. E comecei ali auxiliando, fiquei 2 anos como pastor auxiliar da nossa igreja, e tudo auxiliando. Então ali eu era aquele tudo, né, que fazia de um a tudo. E tudo. E depois eu sentia que o Senhor me mandava para mais longe. Mais longe. Sentia que o meu lugar não era a minha terra. Meu lugar não era a minha cidade. Não era o meu campo, porque ali todo mundo me conhecia. Era o filho do presbítero que casou com a filha do pastor, né? Então todo mundo conhecia somente o tocador de saxofone, que era filho do presbítero e casou com a filha do pastor. Então, pela graça do Senhor, foi aquele desejo aumentando, e de repente me veio um convite de Brasília, de um pastor que me conhecia desde quando eu era menino, pastor Arthur Xavier de Paula, que já dorme com o senhor. O pastor Arthur era presidente da hoje ADEB, que é a Assembleia de Deus de Brasília, que hoje é o pastor Orcival, o presidente, e ele me fez um convite para vir para Brasília. Quando ele me fez um convite para vir para Brasília, eu vim assumir a igreja do Plano Piloto. A igreja do Plano Piloto, na Asa Norte. Foi a minha primeira igreja onde eu exerci o meu pastorado mesmo ali como pastor líder. Fiquei naquela igreja 3 anos. Depois de 3 anos, me mandaram para a igreja do Gama. Uma igreja maior, uma igreja com mais gente. No Gama eu fiquei 5 anos certinho. E do Gama fui transferido para Ceilândia Sul. Ceilândia Sul foi uma igreja que eu fiquei nela 7 anos. Foi uma igreja que marcou muito a nossa vida, marcou muito o nosso ministério. E eu lembro que o Senhor um dia falou comigo no início do ano de 1999. Ele falou comigo, falou, olha, você vai ser transferido, usando um vaso, falou comigo. Você será transferido esse ano dessa igreja. E você vai para uma igreja onde o Senhor vai te usar muito no ministério de cura. E realmente nós vimos cura tremendas. Nós vimos cego enxergar, nós vimos um milagre que eu considero um dos grandes milagres que eu já vi na minha vida, de um cidadão que chegou lá, ele tinha tomado uma espécie de soda cáustica e o esôfago dele fechou. E o médico mandou ele com última esperança para Brasília, ele veio da Rondônia. E quando chegou em Brasília, o médico disse assim, o dia que você não der conta de tomar nem água mais, encomenda teu caixão. Naquele culto da tarde de sexta-feira, ele chegou e naquele dia ele estava desesperado, porque ele naquele dia não tinha conseguido tomar nem água. Chegou desesperado e eu me lembro que eu e o meu copastor pusemos a mão
na cabeça dele. Naquela hora eu gritei com aquele esôfago, igual gritas com um cachorro. Esôfago, em nome de Jesus, agora eu te ordeno, abre-te nessa hora. E naquela hora eu falei para ele, pode tomar sua água. Ele foi tomar água, tomou água, naquela hora voltou para casa, jantou. Quando foi de madrugada, nós tínhamos uma vigília naquela noite. Naquela madrugada, ele estava conosco lá, tomando café com leite, comendo pão, como se nada tivesse. Jesus fez um milagre tremendo na vida dele. Aí, lá em Ceilândia, veio uma promessa. E a promessa foi que um grande campo estava à minha espera. Eu apressasse o trabalho porque tinha um grande campo à minha espera. E eu pensei, bem, deve ser amanhã, né? Que eu vou sair para esse grande campo. Mas na verdade levou 6 anos. Nesses 6 anos eu viajei o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Estive em vários lugares. Quando chegava lá, gente que nunca tinha me visto profetizava a mesma coisa. Depois de 6 anos, aí veio um convite para vir para Goiânia. Chegamos aqui em 31 de janeiro de 1999 e aqui estamos até hoje. 6 anos de ministério. 26. Bom, o senhor já respondeu uma das minhas perguntas, que foi a experiência que mais me marcou deste homem que o esôfago tinha fechado, né? Agora uma última pergunta. Eu gostaria de saber, as igrejas que o senhor coordena gostariam de saber, todos os seus liderados, qual a mensagem, conselho que o senhor, pastor presidente, gostaria de deixar para a sua igreja, para os seus liderados sobre ministério? Bem, o conselho que eu deixo sobre ministério é o seguinte: ministério, eu sempre digo, não é uma coisa que se adquire na porta de boteco. Quando uma pessoa, ele quer, de verdade, ele tem uma chamada, se Deus já falou com ele, a primeira coisa que eu digo é que ele deve esperar o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus tudo acontece. Entendeu? E a segunda coisa que eu digo é o seguinte, que ele não queira, às vezes, apressar a chamada. Então está demorando muito de fazer um pastor aqui, eu vou para ali, que ali eles vão fazer um pastor mais rápido. Não adianta. E nem adianta também uma pessoa querer ser um pastor só por status, ou só que acha bonito, está diante das massas, está diante de eventos e tudo. Não. Ele deve ficar naquela palavra que está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 4, que diz ali o escritor aos Hebreus: ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Então, para aqueles que me ouvem, que têm uma chamada, eu só quero te dizer uma coisa: aguarde o tempo de Deus. Quando você pensar que é para aqui, peça confirmação a Deus. Se aquela confirmação não te satisfez, peça como Gideão mais um sinal, e até mais um, se for o caso. Não é pecado, a Bíblia nos dá essa autorização para nós pedirmos de Deus o sinal para conhecermos a vontade de Deus em nós. E outra coisa é o seguinte: se você está
no centro da vontade de Deus, você deve de pensar uma coisa, que Deus vai cuidar de você. Deus cuidará de você. Às vezes não como você quer, mas Deus vai cuidar da sua vida. Às vezes, quando a gente está hoje, por exemplo, na posição que, pela graça de Deus, estamos, mas até eu chegar aqui, até mesmo como pastor presidente, eu passei por privações, passei momentos de dificuldade, de necessidade. Aquele momento quando a gente, às vezes, amanhece o dia e a esposa olha e diz assim: não tem nada nas vagas, não tem nada para fazer. E agora? Você vai fazer o quê? Às vezes você não tem também dinheiro no bolso para comprar, não tem cartão de crédito, não tem um cheque pré-datado, não tem nada. Vai fazer o quê? A única coisa que resta para o obreiro é orar. E eu nunca me esqueço que isso já me aconteceu por 2 vezes, 2 ou 3 vezes parece. E amanhecer o dia não ter nada em casa, nada. E naquela hora, a esposa falar que não tinha nada, eu lembro de um dia que eu falei para ela, falei: tá bem, eu vou ver o que eu faço aqui. Ela saiu para visitar uma irmã que morava próximo à nossa casa. E daí a pouco ela volta e chega, quando abriu a porta: bem, temos visitas. Ela falou que tinha visita. Você receber visita com lata vazia é brabo, né? Aí naquela hora era um casal que nós tínhamos trabalhado com eles. Um dia antes o Senhor tinha falado com eles: aquele que muito vos ajudou naquela época, ele está sem ter o que comer em casa. Faça uma compra e leva para ele amanhã, que ele não tem nem para o almoço. E eles chegaram lá levando uma compra para mim, que deu para mais de 60 dias de um a tudo. Então, que eu digo para os aspirantes de ministério, é isso. Procure se preparar teologicamente, espiritualmente, né? E saber de Deus o que Ele quer com você. Porque muitas das vezes a gente fica naquela espera. Quando o Senhor me chamou, Ele me disse que era uma grande obra. Ele me disse que era uma grande obra. Quando Ele me chamou numa igrejinha do interior de Minas, Ele usou um vaso para falar comigo naquela hora. E naquele momento Ele falou: é uma grande obra, é uma grande obra. E eu pensava: poxa, grande obra, vai ser uma grande igreja, um grande salário e tudo mais. Mas não foi nada disso. Primeiro eu tive que passar pelo vale, experimentar a aprovação, experimentar tudo, para hoje a gente poder dizer e cantar a vitória no Senhor. Então, eu digo para quem aspira ao ministério, as palavras de Paulo: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que o bispo seja irrepreensível. A primeira coisa que um candidato ao ministério deve ser é uma pessoa que não é aquela pessoa que viva sofrendo repreensão, que viva sofrendo com chamadas de atenção, com disciplina. Não, ele deve ser uma pessoa que tenha uma vida ilibada e que tenha testemunho da igreja e fora da igreja. Então é muito importante para aqueles que aspiram também não ter medo de desafios.
Ah, mas o lugar lá não tem ninguém. É exatamente porque não tem ninguém que você vai para lá. Você vai ganhar. Ah, mas a igreja é pequenininha demais, você vai fazer ela ficar grande. Ah, mas olha como é que vai ser, o povo lá é muito duro, é isso, é aquilo. Não importa. Há um provérbio que diz assim, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, você vai chegar lá pregando a palavra de Deus, aquilo ali vai mudar. Eu lembro do testemunho de um missionário que ele chegou num lugar que a única coisa que tinha naquela terra era tráfico de droga e prostituição. E ele leu aquele versículo lá de Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei e sararei a sua terra. A terra lá diz que não dava nada, podia semear o que quisesse, que não produzia nada. Quando ele leu isso, ele falou: peraí, eu estou com a chave na minha mão, quero só eu abrir, peraí. E naquela hora ele foi lá numa pessoa, pediu se podia plantar na terra dele. O cidadão disse que riu na cara dele. Ah, tá brincando, rapaz. Você tem semente? Tem. Ele tinha ganhado a semente de uma organização missionária. Ou não, a semente eu tenho. O cidadão dono da terra falou para ele assim: come essa semente que você vai fazer melhor negócio do que você plantar ela, porque aqui não dá nada. Aqui não dá nada. Ele falou: não, mas o meu Deus é diferente. E ele juntou com os irmãos e saiu em volta daquela terra, dizendo: terra, nós te curamos agora. Nós expulsamos toda a infertilidade. Nós expulsamos e andou com esses irmãos todo o trecho que eles tinham demarcado e depois semearam a semente. Quando semearam a semente, agora ficou lá todo mundo à espera. E agora? Daí a pouco eles começaram a ver que a semente começou a brotar. E naquilo ali, outros chamaram a própria igreja e disseram: não, se quiser fazer isso no meu terreno, eu deixo. Se quiser fazer isso aí, e no final das contas, ele disse que no fim da história, naquela terra hoje, não tem mais prostituta. Naquela terra hoje é um país da América Central, eu não sei o nome. Naquela terra hoje não tem mais tráfico de droga. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha, todo mundo dizima, todo mundo está ali na presença do Senhor. E a fartura chegou para aquele lugar, porque a terra foi curada. Então você que é candidato a ministério, eu te digo o seguinte: a terra está ruim. Lembra de Eliseu, quando ele chegou lá em Jericó, que as águas eram más, e ele mandou botar aquele sal, naquela salva, jogou, e a água ficou curada. Então, chama um mutirão da igreja, expulsa a maldição, expulsa tudo aquilo que tiver ali, e daí a pouco você vai ver as portas se abrirem para o Evangelho, milagres acontecer e o nome do Senhor ser glorificado.